Fala pessoal, Carlos Sander aqui. E aí, se vocês já coletaram os dados como a gente propôs no vídeo passado, aí chegou o momento então da gente comprovar que esses dados são confiáveis. Caras, eu nem preciso coletar dados, pode ser que aconteça em algum cenário, não preciso coletar dados porque a minha empresa já coleta esses dados automaticamente através de um software e etc. Ótimo, vamos checar então se todos esses dados estão sendo coletados confiavelmente. Vamos lá então. Bom pessoal, para checar se os dados são confiáveis, a primeira coisa que a gente precisa fazer é dividir e classificar esses dados. Eu vou dar duas classificações aqui e duas ferramentas, uma para cada classificação que nós podemos utilizar. A primeira classificação são dados por variáveis contínuas. Quando eu trabalho com dados para variáveis contínuas, existe uma ferramenta chamada RR, que nós denominamos aqui repetitividade e reprodutibilidade, que nos mostra se os dados são confiáveis, levando-se em consideração três fatores: instrumento de medição, profissional que está utilizando esse instrumento, ou seja, o operador, e também o meio ambiente. Então vocês precisam ter a certeza de que esse sistema de medição, que é composto desses três fatores, apresenta confiabilidade para os nossos dados. E o RR vai nos soltar diretamente isso. Como que nós fazemos essa análise? Utilizando o software Minitab. Então, basicamente, dentro do Minitab a gente coloca 2, 3 comandos, essa análise já sai e o software me fala o seguinte: olha, o seu sistema de medição é confiável, não é confiável através da utilização de representatividade e reprodutibilidade, 0 a 10%, 10 e 30%, enfim, uma série de análises, e aí você consegue já saber se tudo está dentro dos conformes. Isso estou falando para dados por variáveis contínuas, peso, medida, torque rotacional, tudo que envolve variáveis com várias casas decimais, vamos dizer assim, tá, de uma maneira um pouquinho mais coloquial, a gente consegue tratar como variáveis contínuas. E existe um outro cenário, caso você esteja coletando dados discretos, variáveis discretas ou por atributos. Como é que funciona nesse caso? Para uma análise como essa, por atributos, por exemplo, eu quero checar se, por exemplo, um vinho é bom ou não é bom, eu quero saber se a qualidade da cerveja é boa ou não é boa, eu quero classificar essa cerveja, eu quero classificar, por exemplo, um vidro, saber se tem bolhas ou se não tem bolhas, e aí simplesmente eu faço, está aprovado, não está aprovado. Eu não tenho uma medida para me dar esse resultado. Então tudo é através de subjetividade. Aí nós utilizamos o índice kappa. O índice kappa me mostra se os avaliadores são confiáveis para analisar essa peça, essa amostra e etc. E mais ainda, ele compara avaliadores versus um padrão, cada avaliador versus o padrão versus a medida e também avaliações intra-avaliadores entre os operadores. Bacana? Tenham em mente então, a partir do processo que vocês estão analisando e dos dados que vocês coletaram, classifiquem se os dados são de uma forma, contínuos, ou se eles são discretos, por atributos, e aí a gente consegue alocar a ferramenta adequada para a confiabilidade dos dados. Carlos, preciso fazer isso? Precisa. Já cansamos de ver projetos de Six Sigma que chegam ao final, lá na etapa de implementação, e não dá o resultado satisfatório, não dá o payback esperado, não dá o ganho financeiro esperado. Por quê? Porque esses dados que nós coletamos não eram confiáveis. Então garantam a confiabilidade dos dados utilizando essas duas ferramentas que nós citamos como exemplo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Eu vejo vocês no próximo passo.